Então, você deu tempo de pensar um pouquinho em Apocalipse de ontem para hoje, para ver se você tem uma pergunta. Parece que o Nobu levantou a mão lá. Cadê o microfone para chegar no Nobu? Eu falo em voz alta, pastor. Não tem microfone hoje? Pastor, Ok. a minha pergunta é a seguinte: se aquelas pessoas que vão se converter no Apocalipse, se elas vão olhar o livro de Apocalipse e vão falar assim, nossa, está tudo aqui. Acredito que sim. À medida que as pessoas se convertem, elas vão entender o livro e vão saber que as coisas estão terminando, né? Vamos lembrar que uma boa parte desses crentes vão morrendo quase que imediatamente a sua conversão, né? Não vão ter muito tempo para talvez ver esses detalhes, né? Mas como as 144 mil vão estar testemunhando, logicamente o evangelho do reino qual que é? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, sabendo que a mensagem que vai ser pregada, o evangelho que vai ser pregado na tribulação, é essencialmente um evangelho escatológico, porque é um evangelho que já avisa o reino que vai ser implantado, vai fazer parte dessa pregação. Olha, Cristo vai voltar daqui a alguns anos, ele vai chegar, quem estiver lá no começo, né? Então eles não vão ter que vigiar, porque a ideia de vigiar na tribulação é muito rápida, né? Porque o crente, à medida que ele se converte, ele sabe que Cristo vai voltar daqui, o dia está marcado de voltar lá no Monte das Oliveiras, né? Mas com toda aquela perseguição, aquelas coisas acontecendo, tudo muito depressa, muito rápido, né? Então, mas eles vão ter uma noção de que o tempo está acabando e que o tempo está... O crente, agora os que não se convertem, não acreditam nessas coisas, para eles vão estar sofrendo, como nós vimos ontem. Vão estar sofrendo, mas eles vão continuar blasfemando o nome de Deus. Ok? Fale, no Posso perguntar outra? As duas testemunhas, eu estava lendo lá, 3 dias e meio. Depois eles morrem e ressuscitam e vão assunto aos céus. Eles estão tipificando Jesus Cristo? Não tipificando Jesus Cristo, eles estão ali cumprindo um papel profético que foi dado para eles, né? O fato de ficar 3 dias e meio e depois eles subirem é mais ligado com os 3 anos e meio que eles testemunharam. Um dia para cada ano que eles ficaram testemunhando, vão ficar expostos lá, e depois eles vão ser arrebatados. O arrebatamento deles vai ser semelhante ao de Jesus, porque vai ser lento e todo mundo vai ver, diferente do nosso, que é rápido, ninguém vê. Os discípulos viram Jesus subindo, e lá no texto diz que aqueles 7.000 que vão estar lá próximo vão vê-los subindo. Okay. Alguém tem uma outra pergunta que gostaria de fazer? Guilherme. Pastor, não estou entendendo algumas datas aqui. Os 144 mil vão aparecer durante os primeiros 3 anos e meio? Ou eles vão aparecer só na metade? Não, eles vão aparecer logo no começo da tribulação e vão ministrar pelos 7 anos. Todos juntos? Espalhados pelo mundo inteiro. Não, mas todos ao mesmo tempo? Sim. E aí que está a minha dúvida. As marcas na fronte, porque quem se converter não vai ter marca nenhuma então para receber o selo do Espírito Santo, certo? Ou quem tiver a marca da besta na testa e na mão vai poder se converter? Não, os que estão marcados pela besta não vão se converter. Vão se converter quem não tiver marcado pela besta. Porque o anticristo vai ameaçar as pessoas, vai forçá-los a segui-lo com este argumento, né? Você não compra, você não vende, se você não estiver ligado comigo, você pode morrer. Então, aqueles que têm medo, logicamente vão aderir e vão aceitar a marca. Lembre-se que essa é a pergunta é interessante, porque é um outro detalhe da eleição.
Porque a pessoa que é eleita, ele não vai se curvar, mesmo que ele não é convertido. Porque então o Espírito Santo, em algum momento, naquele tempo de testemunho dos 144 mil, vão pregar para eles e eles vão se converter. Lembra-se que Hebreus 1,14 diz que os anjos têm um ministério a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É um ministério intenso, justamente de preservação da pessoa, para que ele chegue ao tempo determinado por Deus para que ele se converta. Porque alguns vão se converter no começo da tribulação, 2 meses depois, 5 meses depois, 1 ano depois, 3 anos depois, 6 anos depois. E eles têm que ser preservados, eles serão preservados durante esse tempo, né? Para se converter. Então, aquele que efetivamente aceitou a marca da besta, é um sinal que não é eleito, não é convertido, então não haverá possibilidade dele se converter. Ok? Tem mais uma. Oi. No capítulo 12, no versículo 16, ele fala da guerra na terra, fase 2. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Na maior parte do livro, não sei se em todo ele, toda vez que ele fala terra, ele está falando de Israel. Porque aqui a terra não é Israel. Eu não entendi essa parte do... Além da terra não ser Israel, ela abriu a boca e engoliu o rio do dragão. Okay. A terra, normalmente, ela está ligada com Israel, que é o povo de Deus. Se ele colocasse aqui, por exemplo, o mar são nações gentias. E fala de incrédulos. O mar, porque Isaías 57 fala de incrédulos. Então ele não poderia se referir aqui aos crentes usando a expressão mar. Por isso usou a terra. Aqui é fácil de saber que não é a terra de Israel, porque a mulher é Israel. Se a mulher é Israel e terra é a terra de Israel, pensando no povo de Deus, essa terra aqui tem que ser os crentes que estão espalhados pelo mundo, que vão dar abrigo para Israel. Então, as figuras são... Existe uma certa ordem lógica de se interpretar, né? A primeira interpretação de qualquer palavra é literal. Se a interpretação literal não dá sentido, a palavra é simbólica, então eu vou procurar algum lugar na Bíblia que me dê a dica dessa figura. Ok? E nesta figura, se não é essa figura, eu vou procurando outras. Eu tenho que ir procurando, descendo na sequência, né? E vai por eliminação. Agora, por exemplo, terra não pode ser incrédulos. Porque nações são os incrédulos. O mar são os incrédulos. Compreendeu? Então aqui, quando ele diz que a terra, porém, socorreu a mulher, né? E ele tinha falado de deserto ali, que é uma outra designação. Então, ele está falando da terra agora no sentido geral. É mais para a terra literal aqui do que terra simbólica. Então, o literal tem prioridade sobre o simbólico. É como se cada passagem que você fosse, você não pode já ir direto no simbólico, teria que ir primeiro no literal. Nesse caso, quando faz no literal, o literal satisfaz. Então, não precisa ir para o simbólico. Ok? Mais alguém? Paulo. Pastor, os 144 mil, eles são preservados até o final da tribulação? Ou eles estão sujeitos a irem também se acabando ao longo do que vai acontecendo? Não, eles são selados e eles são preservados. Os únicos que vão morrer na tribulação são as duas testemunhas. Por quê? As passagens que falam de Israel na tribulação, elas nos dão dois quadros distintos. O primeiro quadro é que a nação de Israel, ela se mantém incrédula durante quase toda a tribulação. E quando a nação se converte, é uma conversão nacional. O outro quadro que dá a entender é que o judeu que vai se converter na tribulação, ele não vai morrer.
por causa dessa promessa da eleição nacional, de que todo judeu, naquela época, vai ser salvo. Né? De certa forma, os judeus vão ser preservados durante a tribulação, para a salvação que vai ser dada para eles no final. Então eles vão estar fugindo, vão estar sofrendo, vão estar sendo perseguidos pelo anticristo, mas são preservados para que eles se convertam no final. Por isso que ele fala que é bem-aventurado aquele que chega ao final. Né? Por isso que Jesus fala que eles têm que fugir, né? Eles vão fugir, porque a perseguição do anticristo, primeiro a paz, depois a perseguição. Nesse sentido, os 144 mil, como são salvos no começo da tribulação, eles não vão morrer durante toda a tribulação. Os únicos judeus que vão morrer durante a tribulação são as duas testemunhas, porque está previsto isso, porque haverá a ligação deles com o cálice de ira de Deus sobre o anticristo e o falso profeta é intensificado pela morte das duas testemunhas. Ok? Vamos lá? Mais um pouquinho hoje. Hoje nós temos que ir até o final. Temos bastante coisa para ver aqui. Capítulo 17 de Apocalipse. A apostila é página 24. Então nós temos pela frente 6 capítulos agora para terminar Apocalipse. Nós estamos ainda dentro do período da tribulação, de acordo com o capítulo 1:19, naquele esboço que foi dado, né? Para você não perder de vista, capítulo 1, as coisas que viste, capítulos 2 e 3, as que são, capítulos 4 a 22, as que hão de acontecer depois destas. Capítulo 4 a 22 está subdividido de 4 a 18, tribulação, 19, segunda vinda de Cristo, 20, a prisão de Satanás, o milênio e a rebelião final, ao final do milênio e o julgamento do trono branco, 21 e 22, novos céus e nova terra. Capítulo 17 e capítulo 18, eles falam da queda da Babilônia. E capítulo 17 e capítulo 18 são detalhes do sétimo flagelo. Porque a sétima taça que nós vimos ontem, que vai capítulo 16, versículos 17 a 21, ele diz que essa sétima taça é a lembrança de Deus da Babilônia e ele vai destruir aquela cidade. Então ele entra no capítulo 17 e 18, dando as informações dessa destruição, como que ela vai acontecer. Há muita coisa escrita sobre esse assunto também, e quem é a Babilônia e que destruição é essa, como é que vai ser. Então, de forma bastante simples, a princípio, nós temos no capítulo 17, nós temos a descrição da Babilônia em 2 ângulos de vista, em 2 ângulos distintos. A Babilônia como sistema e a Babilônia como religião. E no capítulo 18, nós temos a queda da Babilônia, cidade. Então são 3 momentos distintos, 2 no capítulo 17 e 1 no capítulo 18. Capítulo 17 é a Babilônia sistema e também a Babilônia religião, que de certa forma elas são intercambiadas, elas são ligadas uma na outra, né? E vai ser uma surpresa talvez para alguns de vocês aqui, porque ele vai falar abertamente no capítulo 17 e capítulo 18 de Roma, de que a Babilônia aqui é a cidade de Roma, e o sistema é um sistema que vem desde Babel, durante todo o Velho Testamento, passa por Roma da época do Velho Testamento e vai culminar com a Roma restaurada no Novo Testamento. E o sistema religioso é o sistema religioso governado por Roma, que não há dúvida nenhuma de que é o catolicismo. Agora, não confundam, ontem eu disse de que não é minha posição de que o Papa seja o anticristo, mas que o catolicismo
é o sistema religioso que vai ser usado pelo anticristo, isso é claro, porque Roma, indiscutivelmente, vai ser a nação que vai chefiar as outras cidades que estão ao redor. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 17. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque a gente vai gastar talvez bastante tempo hoje nesses 2 capítulos, para ficar claro para você, porque depois os outros capítulos que falam da volta de Cristo e julgamento, novo céu e nova terra, as informações são muito claras lá. Não é... Lá na Novo Céu e Nova Terra dá um pouquinho de confusão com o milênio. E eu vou explicar para vocês. Vamos ler então. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Você precisa ter muita atenção aqui no capítulo 17, porque ele vai falar de 2 mulheres aqui. Eu tenho entendido que são 2 mulheres distintas que podem ser misturadas, mas são distintas. E uma boa parte dos comentadores, eles passam por cima dessa mulher aqui e já vão direto para outra mulher que vai aparecer. Mas eu vou ler lentamente para você perceber que ele está falando de 2 mulheres distintas, porque esta mulher aqui ele chama de meretriz. A outra mulher, mesmo que ela está vestida de uma cor escarlata, que é escarlate, que é a cor vermelha, ele sempre chama de mulher, ele não chama de meretriz. Ele chama de meretriz essa mulher aqui, e mostrando que aquela mulher é outra mulher. Até porque, no versículo 18, ele vai falar quem é a mulher. E a mulher é uma cidade. E aqui ele está dizendo que essa mulher, ela está sentada sobre muitas águas. E ela tem governo sobre as outras cidades, ok? Vem mostrar. Então aqui esse anjo é um dos, na verdade é o último deles, né? Que é o último flagelo. Mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas aqui são as nações. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi quem embebedaram os que habitam na terra. O termo prostituição, prostituir aqui, quando ele aparece em termos não literais, sempre é o quê? Religião. Então a prostituição aqui, ele está falando de religião, de prostituição religiosa. Portanto, essa meretriz aqui é a falsa religião. É a religião que substitui a religião verdadeira, que os homens preferem. O povo de Deus se envolveu com isso, por isso foram chamados, ele usa o termo prostituição. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Eu estou repetindo para você e pode ficar cansativo, mas é para que você possa entender o que vai acontecer aqui no capítulo 17 e 18. Vamos voltar para o versículo 1. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se bebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então quem é escarlate aqui é a besta. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata também, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ele está falando da riqueza, a riqueza dessa mulher, a beleza dela, a sedução dela, a atratividade que ela tinha. Na sua fronte achava-se escrito o nome mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste?
dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Está falando do Império Romano. Ele está falando da cidade de Roma. Ele diz, ela era na época de Jesus. Ela não é, porque essa época ela não tem proeminência nenhuma no mundo. Mas ela aparecerá. Então Roma vai voltar a dominar o mundo novamente. Relembro vocês na semana passada, em Apocalipse, e em Daniel, que nós vimos que o governo romano, que era representado pelo ferro, ele também era os pés de ferro e barro, mostrando que o mesmo governo da perna era também os dos pés. E aqui ele está confirmando, no livro de Apocalipse, que esta besta é o império. Aqui está o sentido do versículo 9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Então agora, se você pensar que a mulher está sentada, então ela aqui, ele não está dizendo que ela é Roma. E a mulher do versículo 18 é a cidade que domina os reis. Por isso essas mulheres se confundem aqui. Então a mulher que está sentada sobre as muitas águas, a mulher que está sentada aqui é o sistema religioso que domina a cidade e domina o mundo, no meu entendimento. Versículo 10. Ela está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Ao mesmo tempo que a besta é o império, a besta também é o anticristo. Isso ficou claro no capítulo 13. Você lembra? No capítulo 13, a besta que surgiu do mar era ao mesmo tempo o imperador e o império. E aqui ele confirma. A besta é o império porque são 7 montes, são 7 reis. E aqui ele diz, é também ele, o rei. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Eu repito para você, para ficar claro, de que ele está conversando com João aqui. Você vê que naqueles flagelos, João é um mero espectador. De vez em quando, nos parênteses, ele pergunta alguma coisa. Neste caso aqui, o anjo veio para João e falou para ele, eu vou mostrar para você. E começa a conversar com ele. Então ele está conversando com João na época que João está vivendo. Por isso que ele disse que era, que não é, que há de ser, mostrando de que aquilo era no tempo dele, não é mais nessa época da igreja e vai ser na época do futuro. Versículo 14. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Logicamente que ele está falando aqui, que quando Cristo vier, ele vai vir com os fiéis que estão com ele, que é a igreja, e vai ser aqui o julgamento das nações. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aquilo que a gente já sabe, que está falando dos povos do mundo inteiro. Os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Aqui é o versículo chave. Porque se Roma é a mulher do versículo 18, como que aqui nesse versículo ele está dizendo que
a meretriz vai ser aniquilada por completo pela besta. Então vocês estão entendendo que ele está falando de maneira aqui bastante misturada de duas mulheres? A meretriz é o sistema religioso. A mulher é a cidade de Roma. Então como é que vai funcionar para você entender na prática? Quando o anticristo se manifestar, ele vai fazer um pacto com Israel. Mas ele sendo cidadão romano, e ele estando lá em Roma, ele vai fazer a mesma coisa que Constantino fez. O que Constantino fez? Constantino tornou oficial a religião católica. De forma que o império, ele era o imperador político, mas ao mesmo tempo era bispo da igreja de Roma, que deu origem ao catolicismo. Então, nesse sentido, o anticristo, como um imperador romano, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai implantar o sistema religioso da igreja católica para o mundo inteiro. Por quê? Como a maior parte do mundo cristão é católico, então ele vai fazer um acordo com eles também, facilitando, tornando oficial, de forma que todo mundo que adorar a besta vai também ter que fazer parte do sistema religioso católico. Então quem não fizer parte do sistema religioso não vai poder comprar, não vai poder vender. E o que é isso aqui? Quando ele conquistar então todo este mundo e estiver debaixo dele, o que ele faz? Ele vai querer sentar em Jerusalém para ser adorado, só que para ele fazer isso, ele tem que extinguir a religião. Essa é a razão porque eu acredito que não vai ser o Papa. Porque se o Papa fosse o anticristo, ele nunca ia destruir a religião. Vocês estão comigo? Se ele é, historicamente, durante milênios aí, cabeça da Igreja Católica, como que ele vai aniquilar a Igreja Católica? Então o anticristo, ele vai se utilizar deste meio religioso. Isso daí você vê que em proporções muito menores é feito hoje de maneira muito escancarada, né? O pessoal se aproveita do sistema religioso. Políticos fazem isso hoje, aqui, né? Ele chega e promete coisas para os evangélicos, por exemplo, que é uma quantidade expressiva de eleitores, né? E através disso ele consegue se eleger. Alguns já descobriram este veio aí, né? Neste caso aqui, estamos pensando em uma coisa de proporções mundiais. Ele vai destruir, voltando ao versículo 16, os 10 chifres que viste e a besta. Então a besta quem é aqui? O anticristo. Os 10 chifres são aquelas nações que fazem parte do seu império mais próximo. Odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Significa aniquilação. Porque ele vai implantar uma nova religião. Essa nova religião é a adoração a ele. Porque o falso profeta vai entrar, lembra do versículo lá no capítulo 13? Vai ter aquela estátua, vai obrigar as pessoas a adorar o anticristo. Então ele tem que aniquilar a igreja para poder assumir esse papel de receber adoração. Versículo 17, porque em seus corações incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então a mulher aqui é Roma, que domina. A meretriz é a religião que vai ser usada pelo anticristo para poder trazer domínio para ele, que ele vai extinguir, que ele vai aniquilar com fogo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição,
Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Aqui ele está pronunciando um julgamento sobre a cidade, porque no momento em que o anticristo fizer toda este levante e ele quiser ser julgado, quiser ser adorado, é quando o povo de Israel cai no consciente: não é o Messias, ele está querendo adoração, e eles vão ser perseguidos, vão fugir. Então, no finalzinho da tribulação, ao pronunciamento do julgamento da Babilônia, ele diz que num só dia ela vai ser destruída totalmente. E nesse caso aqui ele não está falando de Babilônia, cidade Bagdá, está falando de Roma, que era a sede do anticristo, que ele deixou para ir para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, há uma possibilidade então de que essa destruição, ao acontecer, porque vão estar se voltando contra ele, é que ele vai correr para Jerusalém para poder fazer o seu trono lá em Jerusalém. E nesse tempo que os judeus se voltam contra ele, e ele quer exterminar os judeus como nação toda, e eles clamam: Cristo volta, e ele é julgado. Isso aqui tem que acontecer em poucos dias, não é uma coisa de muito tempo, entre a destruição de Roma e a chegada de Cristo lá no Monte das Oliveiras. Do versículo 9 até o fim do capítulo 18, na verdade até o capítulo 20, ele vai fazer uma narração de quem lamentou a vinda, essa destruição aqui. Porque desde Babel, e o Velho Testamento, Babilônia, depois Roma, e a Roma, a gente tem assistido alguns filmes que falam do poderio de Roma, esse poderio que ele durou em alguma proporção até 1400 e pouco, aqui, da nossa era. Então você pensa que faz 600 anos, aí nem isso, né? 500 e poucos anos de que efetivamente Roma não domina mais. Contudo, ela tem dominado o mundo ocidental, o mundo cristão, na parte da religião. De certa forma, o poder, como começou? Havia o império somou-se com a religião, o império caiu, mas a religião não caiu. E o anticristo vai fazer o oposto, ele vai usar a religião que permaneceu por tanto tempo. O que significa? De que a religião é mais forte que o império? O anticristo, como alguém inteligente, esperto, ele vai perceber de que se a religião é mais forte que o império, então eu vou usar a religião e não o império. E por isso, depois que ele conseguir dominar, ele destrói a religião. Então quem chorarão? Versículo 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre eles os reis da terra. Por quê? Porque durante milênios eles foram beneficiados com ela. Com a riqueza, com o poder, com a facilidade de Roma. E é isso que está descrito aí do versículo 9 até o versículo 20. Versículo 18, então vendo a fumaceira do seu incêndio gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada.
Exultai sobre ela, ó céus e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Irmãos, a gente tem algumas informações de alguns historiadores do começo da nossa era, mas a gente não tem preservado, eu acredito que quase nada a respeito daquilo que aconteceu naquela época. O que ele está dizendo aqui, o martírio, porque todos os apóstolos foram martirizados por Roma, pelo Império Romano, todos eles. Os profetas do Novo Testamento, que estavam ainda terminando de escrever, e os profetas do Velho, agora com Babilônia, Nínive, que era dos Medo-Persas, Nínive, que era dos assírios, e depois Roma, quando ela surge em termos de mundiais, né? Mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ela é fundada, e depois ela pega a proeminência em 100 e pouco antes de Cristo, e se estende aí por quase 2 milênios, né? 1700 anos aproximadamente, Roma vai governar, né? Em termos, desde auge, né? Começo, auge e depois o fim. Nesse momento ele está lembrando de que Deus está vingando tudo aquilo que foi feito com os milhares de crentes, né? Você já leu aí, já ouviu falar de que eles pegavam os cristãos, jogavam lá na arena, soltavam os leões e os leões devoravam aquelas pessoas ali, né? E para os crentes daquela época era aquele pensamento: mas Deus não vai fazer nada? Deus não está vendo o que está acontecendo, né? Deus está vendo o que está acontecendo? E demorou aí quase 2000 anos para ele poder fazer alguma coisa efetiva, né, que já tinha sido prometida. Versículo 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer parte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aqui é o símbolo, né? Quando ele joga essa pedra no mar, e ele se esconde no mar, ele está dizendo que ao mesmo tempo que todas as nações se beneficiaram de Roma, enriqueceram por causa dela, ela está diluída no meio dessas nações, de maneira que ela nunca mais terá proeminência nenhuma entre as nações. Logo depois disso vai entrar novos céus, nova terra, aliás, vai entrar o milênio, e a proeminência no milênio vai ser de Jerusalém. E o que ele quer dizer é que Roma vai ser completamente inexpressiva no milênio, mesmo no milênio. Outras cidades, outras nações, outros povos terão proeminência sobre Roma, inclusive, porque na restauração ela não vai ter proeminência alguma, não vai ser uma grande cidade dentro do plano de Deus. Outras cidades serão estratégicas no mundo. Eu creio que Cristo vai governar Jerusalém e ele vai ter cidades estratégicas do mundo, mas Roma não vai ser uma dessas cidades. É o que ele está dizendo aqui nesse finalzinho. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória, o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se
e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Porque João ia se curvar diante do anjo, o anjo não aceitou a adoração. Aqui tem alguns detalhes interessantes, né? Então aqui, efetivamente, é a segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo aqui que a noiva já se ataviou, ela tem vestido de linho finíssimo, e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse aqui foi um versículo usado para poder mostrar para vocês que precisa haver um tempo entre o arrebatamento e a segunda vinda efetiva, que são aqueles 7 anos, para que os atos de justiça dos santos sejam apurados, que é o julgamento do Bema, o tribunal de Cristo. E ele diz agora no versículo 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Então ele está dizendo que existem as bodas e a ceia das bodas. As bodas é a cerimônia do casamento, que acontece no céu logo após o julgamento. Então agora casados, noivo e noiva, eles vêm para a terra, para a casa da noiva, para entrar na festa que é a ceia das bodas. E ele vai convidar as pessoas para fazerem parte disso. Versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Finalmente chegou o cavalo branco. Esse cavalo branco aqui, ele traz problemas para aquele cavalo branco do capítulo 6. Porque o cavalo branco aqui é o Senhor Jesus Cristo. Daí eles interpretaram aquele lá à luz desse, né? Olha, veja as diferenças. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, ou diademas, como está aqui. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiram nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Cristo veio na primeira vez, lhe deram um manto, e aquele manto era um manto de zombaria. Zombaram dele. Quando ele volta aqui, ele volta com um manto, e nesse manto é um manto real que vem com aquela inscrição: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na sua apostila há um gráfico aí, e o Marquinhos vai colocar para a gente esse gráfico lá na tela, porque o seu está branco e preto aí, ou está sem cor. Esse foi criação do Jackson, uns 2, 3 anos atrás. Eu vou gastar esse tempo aqui, porque este versículo aqui é um versículo que tem trazido muita polêmica, e é o versículo 13, de capítulo 19. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele está pisando o lagar. No versículo 15 ele diz que ele sai, ele mesmo regerá, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da sua ira. O lagar era um
um grande um lugar, um recipiente, onde era jogado as uvas. Eles vão jogando as uvas. E o pessoal, naquela época, eles entravam nesse lugar e eles amarravam as suas vestes, as suas saias, né? Os seus vestidos, e eles começavam a pisar. Eles cantavam e eles pisavam as uvas. E à medida que ia jogando uvas, eles iam pisando as uvas. Aquele suco da uva, né? Ele ia enchendo aquele lugar. E a palavra batismo, que a gente falou lá naquelas nossas primeiras aulas, né? Lá nos primeiros dias dessa semana de Apocalipse, mostrando que a forma do batismo é uma forma importante, que é a forma da imersão. Eu falei sobre isso também domingo passado da escola dominical. Gastamos a aula toda mostrando que é um distintivo que nós temos. E hoje, mais do que sempre talvez, a igreja tem se apartado da importância da forma, dizendo que a forma não importa. O que importa é você ter cumprido a ordenança de Jesus. E os grupos evangélicos e mesmo o catolicismo que batiza por aspersão, quando você diz para ele que a palavra baptismos, significa submergir, mergulhar, eles levantam uma informação de que em Apocalipse 19:13, a palavra bapto, que é a palavra que dá origem a baptismos, é a raiz de baptismos, foi usada com o significado de esborrifar. E um homem chamado Scofield, eu tinha uma Bíblia da Scofield, não sei se alguém aqui tem uma Bíblia Scofield. Na Bíblia do Scofield, ele traduz esse versículo aqui assim: o seu vestido está esborrifado de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E por isso, alguns teólogos da aliança, alguns teólogos presbiterianos, eles usam o Dr. Scofield como sendo uma autoridade, dizendo que ele está, ele traduziu a palavra bapto por esborrifar. Logo, a palavra bapto também pode significar esborrifar. Olha a confusão. Então, por isso, nesse material que eu vou produzir, que é dessa apostila, vai ficar esse quadro aqui, para que as pessoas entendam o que está lá e a confusão que foi feita e como que, novamente, a interpretação de um versículo pode confundir e complicar tanta gente ao longo de tanto tempo. Cristo está dentro do... Aqui é uma representação como se tivesse Cristo dentro do lagar, pisando as uvas. Quando ele está dizendo aqui que o seu manto está bapto, a palavra ali é bebamenon, a palavra que está no texto grego, é bebamenon. Bebamenon, que é a flexão verbal de bapto, está se referindo ao tingimento da roupa, a parte que ficou mergulhada no vinho. Está o seu Teovino e Dona Edith aqui, nós hoje almoçamos juntos, e ele estava falando, sempre eles falam do vinho, né? Ele plantou aqui, ele arrumou uma parreira aqui, plantou uma parreira lá. Eles vêm de uma cultura, ele entende bem o que está sendo falado ali, porque o pessoal, embora não sei se é da sua época de pisar vinho com os pés, né? De pisar as uvas com os pés. Então, duas coisas acontecem. Marcelo, eu estou aqui agora. Duas coisas acontecem, e que está escrito ali. Quando você está pisando, logicamente que espirra o suco. Você está fazendo aquele movimento assim, várias pessoas fazendo aquilo ali, então fica esborrifado. O Dr. Scofield tinha esse na mente dele, de que aquele esborrifado da roupa era a tradução de bapto. Porém, o que está escrito aqui no texto é porque a palavra bapto, quando ela foi usada, significava que a pessoa mergulhava o objeto dentro da água ou dentro da tinta, porque a palavra foi usada para pintar a primeira vez. O que ele não se atentou é que à medida que você vai jogando uvas, o nível do líquido vai subindo,
E o que ele faz com a roupa? Ele tinge, porque uma parte da roupa fica mergulhada dentro. Quando a pessoa sai, você fica com aquela barra pintada. Esta barra pintada, essa barra tingida, é o que foi tinto de sangue. Ele não está falando do que espirrou, porque esborrifar é rerantismenos. É outra palavra que não foi usada aqui no texto. Esborrifar é a tradução da palavra rerantismenos, que não está aqui. Ele quis dar um conceito à palavra que não existe em nenhuma literatura do mundo. Nunca essa palavra foi usada com outro sentido que não tingir. Então essa é a figura do que está aqui em Apocalipse 19. Né? Ele está dentro do lagar, ele está pisando, e agora aqui isso era feito com uva. O que ele está falando é que isso aqui vai ser feito com sangue. Porque ele é o cálice da sua ira. Né? As uvas aqui representam a sua ira, que ao pisar vai subindo o sangue daquelas pessoas que estão sendo julgadas. Aqui. Ok? Tem no seu manto, ok, versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos que quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quando fala da espada que saía da boca do Senhor, essa não era uma espada literal. Em Efésios capítulo 6 diz que a espada é a palavra. Então quando Cristo veio com o cavalo e todo aquele exército reunido, milhares e milhares de pessoas reunidas lá para se voltar contra ele, não deu nem tempo de ter guerra. Sai a palavra da sua boca e mata todos eles. O falso profeta e a besta vão vivos para o lago de fogo. E como o lago de fogo só vai ser habitado por Satanás e os perdidos depois do milênio, o que significa? Que os dois vão ficar sozinhos no lago de fogo durante 1000 anos. 1000 anos. Pessoal, haja assunto. Haja assunto para duas pessoas. Duas mulheres juntas por 1000 anos, até posso entender que elas conversam todo o tempo, mas os dois homens, né? Tem uma história de duas mulheres que elas foram presas na mesma cela, ficaram 20 anos na mesma cela, e elas passavam o tempo todo, ficaram amigas lá 20 anos. Aí foram libertadas no mesmo dia. E quando elas chegaram lá fora, que estavam fora dos muros da prisão, libertas, cada uma tinha que ir para um lugar. Aí elas falaram assim: vamos combinar, 3 horas você passa lá em casa para terminar aquele assuntozinho lá, né? Depois de 20 anos, tinha mais alguns assuntozinhos para poder falar. E é uma coisa que eu fico pensando, irmão, 1000 anos, dois, sozinhos lá. Depois vai vir toda aquela população, Satanás e os outros. Talvez vai ser os únicos 1000 anos de refrigério que eles vão ter, porque depois que Satanás vier pessoalmente para cá, e mais toda aquela população dos perdidos, vai ser uma confusão de egoísmo naquele lugar, como está previsto, não é? Esse é um momento glorioso quando Cristo vem lá no Monte das Oliveiras e ele julga as nações. A cena que é apavorante aqui é quando o anjo convoca as aves. Sabe que aves são essas aqui? São abutres, são as espécies de corvos que existem, e eles vão chamar
Ele vai chamá-los para eles virem comer. Porque na separação dos cabritos das ovelhas, eles são mortos. A alma deles vai para o inferno, mas o corpo deles vai ficar aqui na terra. Eles nem serão enterrados com os seus corpos, porque as aves vão comer as suas carnes. E vai enterrar a carcaça que sobrar, é que vão ser enterrados. Isto é algo terrível. Naqueles 45 dias, que entre esse momento e o milênio, é o tempo de limpar a terra para começar o tempo do milênio. Antes da gente entrar no capítulo 20 do milênio, será que há alguma coisa que você queria que eu esclarecesse ainda para você? 17, 18 e 19. Eliandro. Não, tem o microfone. Cadê o microfone do Eliandro? Vamos lá, Mauro, por favor. Ô, pastor, no capítulo 19, nos versículos 5 e 18, eles falam sobre pequenos e grandes. Quem seriam esses pequenos e os grandes? E os dois, embora estejam colocados aqui de formas diferentes, são os mesmos? 18. O que ele está colocando aqui, eles são semelhantes no sentido de que em todo o reino existem as pessoas que são mais importantes e menos importantes, não como pessoa, mas como governo. Pequeno e grande, é que ele está dizendo, são pessoas de mais ou menos importância do ponto de vista de reino. Hoje, se você comparar, por exemplo, os Estados Unidos, são grandes. São os grandes, né? E aí você pensa mesmo no Brasil, terceiro mundo, é pequeno. Não está falando de território. Nosso território, o Brasil é maior que os Estados Unidos sem o Alasca, em termos de território, de terra. Mas nós somos pequenos. Que influência o Brasil tem no mundo em relação aos Estados Unidos? Ok? Então ele está falando aqui de reinos. E mesmo quando ele fala de pessoas, tem pessoas que têm uma função maior e pessoas que têm uma função menor. Ele só está dizendo que é a soma. Pequeno e grande, ele está usando uma forma de falar o todo. Compreendeu? O todo é composto não só de uma coisa, só grande ou só pequena. Pequeno e grande. Ele está colocando que é tudo. Não é só um lado ou só outro. Não é só um grupo ou só outro. É tudo. Entendi, pastor. Obrigado. Alguém mais quer perguntar? Pastor, Do boss. com relação aqui ao capítulo 17, quando fala da grande prostituta, aqui está fazendo menção ao sistema religioso. Tá? No capítulo 18, quando ele fala também aqui no versículo 3, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Aqui também está falando desse sistema religioso. É isso? Isso. Por isso que ele usa, tanto para a cidade, como para o sistema religioso, a figura da mulher. Por isso que na narrativa elas se confundem. Porque a cidade, ela fazia utilidade da religião para poder fazer a sua atividade política. Porque na atividade religiosa, longe de Deus, ou fora do plano de Deus, ela podia atrair os povos para o seu mercado das coisas que eram ilícitas, por exemplo. Então uma coisa ligada com outra, porque se Deus fosse o Deus dela, ela não teria aquele papel no meio dos povos. Daí a prostituição era uma prostituição religiosa que atraía os povos para atividades também políticas e comerciais. Por isso que quando ela caiu, o pessoal lamentou. Né? É como hoje, exemplo, você na fábrica, como crente. Então, se o pessoal junta para poder fazer aquilo que não é ruim, que é ruim, que moralmente é ruim, e se você vem
está presente e você se posiciona, então não permite que aquilo aconteça. Se você está fora, então o fato de não crerem no que você crê, que é o aspecto religioso, dá vazão para eles fazerem aquilo que é errado e até coisas ilegais. Então começa do errado moral e se mistura com o errado social, político, né? Uma pessoa que está cometendo imoralidade, e se ele mistura, por exemplo, com bebida ou droga, o que acontece? Ele fica envolvido com aquilo e ele dirige embriagado, é contra a lei. Ele mata uma pessoa no trânsito, ele cometeu um crime. A ligação que existe, porque uma pessoa que teme a Deus, então, não entra por esse caminho. Não entrando por esse caminho, não tem os outros aspectos decorrentes. Daí, para você, um outro detalhe para você entender a profundidade do que Deus está dizendo aqui. Qual é a raiz de tudo? Deus não está no processo. Como foi que aconteceu lá em Gênesis 11? O princípio da Babilônia. Quando eles simplesmente quiseram construir uma torre para chegar até Deus. Zombando de Deus, dizendo que Deus existe. Ele existe? Então, se ele existe, é só construir uma torre que chega até lá. Essa é uma visão que muita gente não se fala muito lá em Babel, mas o que era? Era, na verdade, dizer que Deus não existe. Eles nunca iam construir uma torre para chegar até Deus. Era para dizer, ele existe, se ele existe, a gente consola até que ele chega. É como o homem hoje diz, se Deus existe, tem que ser provado no laboratório. Eu estava dando aula na escola cristã essa semana e eu falei sobre a morte para os alunos, o princípio da morte. Eu abri, fiz umas perguntas para eles e tem alunos que não são crentes lá. E uma moça, eu perguntei, apontei para ela falar, e uma das perguntas com respeito à morte era por que o homem não consegue dominar a morte, evitar a morte. Então, naturalmente, ela colocou assim, porque o homem não atingiu a tecnologia necessária para isso ainda. Uma resposta completamente, que descarta Deus completamente do processo. Deus nem entra no processo. Mas isso não é uma verdade no mundo? Por que você acha que o mundo, que os cientistas, que o mundo hoje gasta tanto dinheiro com expedições fora do nosso planeta e fora do nosso sistema? Para quê? É só para descobrir? Descobrir o quê? Que em parte eles já sabem. É a eterna busca por vida fora do planeta. Por quê? Se houver vida fora do planeta, a primeira pergunta que vão fazer, eles morrem? Se eles morrem, então não adianta nada. Está entendendo? Se eles não morrem, então por que eles não morrem? Vão trazer para cá. Eles estão procurando ver se conseguem encontrar lá fora alguma coisa que combata o câncer. Ao mesmo tempo que eles estão trabalhando de combater o câncer no que eles conhecem, eles estão procurando lá fora também. Não há outra razão por ir lá fora. Ele vai lá fora por causa da morte. Porque ele quer encontrar uma forma de dominar a morte. Que ele nunca vai conseguir. Então a menina está certa, do ponto de vista do mundo. Uma outra moça disse que ela me questionou, professor, mas será que a morte não é porque chega um ponto de não ser mais necessário viver? Ela usou a palavra necessário. Então, quando chega um ponto que não é mais necessário viver, então a morte é o próximo passo natural. Agora, nesse caso, ela estava falando de uma coisa porque ela acredita nisso. Inclusive, a própria religião que ela frequenta tem ligação com o negócio de morte. Então eu perguntei para ela, mas quem determina quando essa necessidade chegou? A própria pessoa? Isso é suicídio. Em qualquer civilização do mundo, o suicídio sempre foi condenado. Porque o suicídio é um homicídio da própria pessoa. O problema é que, como a pessoa morre, ela não pode ser julgada pelo crime que ela cometeu. Mas o suicídio não é diferente de um homicídio,
em termos de ato. E é condenado em qualquer sociedade do mundo. Então eu falei para ele, então essa ideia de necessidade não existe. Porque para ser assim, alguém tinha que determinar quando não é mais necessário para decretar a morte. A eutanásia, que tanto se fala aí, é justamente isso, quando alguém acha que a pessoa não deve mais continuar naquele estado. Quem determina? E a confusão que está aí, que nunca vão chegar no acordo. Sempre haverá quem vai ser contra e quem vai ser a favor. Então, a Babilônia aqui, ele está falando de um sistema mundial de todos os tempos. Que começou lá no começo de tudo, onde o homem descartou Deus, tira Deus do processo, sobra isso aqui. Por isso a prostituição, ela é usada, porque é uma substituição do plano de Deus, em termos de religião, se eu posso colocar aqui, né? Compreendeu? Ok? Vamos lá. Capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Um detalhe que fica claro para você aqui, no capítulo 20, versículos de 1 a 6, aparecem várias vezes essa expressão, 1000 anos, os 1000 anos, mostrando de que é algo definido, é um tempo definido, não é uma expressão aberta, simbolizando muito tempo. Ele está dizendo os 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aqui é outro detalhe. Se ele está usando a expressão pouco tempo, por que não usou a expressão muito tempo? Compreendeu? Aqui é uma ajuda para você, de como que você pode tratar essas coisas aqui. Como ajuda você. Quando alguém diz que milênio aqui, na verdade, não é literal, é só uma expressão que diz respeito a muito tempo, então aqui tinha que ter falado que ele foi preso por muito tempo, depois se soltou por pouco tempo. Quando ele disse 1000 anos e depois pouco tempo, 1000 anos é literal. E pouco tempo é literal porque é um tempo insignificante. Ele podia ter dado quanto tempo é? 5 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é o saldo da tribulação, e aqueles que foram martirizados, né? Eles estão ressuscitando aqui. Por isso, naquele gráfico que nós vimos lá do começo, a ressurreição da igreja não tem nada a ver com essa ressurreição aqui. Ele está dizendo que ele viu a ressurreição deles agora aqui. E a ressurreição daqueles que não adoraram a besta. Portanto, a ressurreição do povo da tribulação. Os restantes dos mortos, que são os incrédulos, não reviveram até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é o pessoal que ressuscitou antes dos 1000 anos. O pessoal que vai ressuscitar depois dos 1000 anos, já faz parte da segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte, que vai estar no versículo 11 em diante. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso é para a eternidade. Então aqui está mostrando que ao final da tribulação, ao final do milênio, depois de todas aquelas condições que eles tiveram por 1000 anos, o diabo, quando for solto, ainda vai arrebanhar punhado de gente, muita gente, para se voltar contra o Cordeiro, se voltar contra Cristo e contra os santos. Acredito que nesta batalha aqui é que vai se cumprir aquilo que está em 2 Pedro,
quando ele fala dos elementos ardentes se desfazerem e a terra vai ser refeita. Né? Por isso que em seguida vem novos céus e nova terra. Eu vou falar um pouquinho lá no tempo que a gente tem. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. De novo aqui, o Eliandro. Mortos, grandes e pequenos. Está dizendo que a morte não escolhe se o camarada é um grande chefe de Estado, é alguém grande, ou um simples funcionário de uma empresa, alguém pequeno. O grande morreu, o pequeno morreu também. Então a morte atinge todo mundo. Ele diz: então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eu expliquei para vocês, e vou fazer só menção rapidinha para você lembrar, quando você estiver revendo essas coisas aqui, os amilenistas que não creem nesse plano todo literal, eles acreditam que o julgamento que haverá é só esse, para crentes e descrentes de todas as épocas. E a razão por que eles pensam isto é porque no versículo 12 é mencionado o livro da vida. E o livro da vida é livro de salvos. Então o pensamento é, se aqui estão aparecendo livros e livro da vida, significa então que é o julgamento dos crentes também. A explicação é, há uma diferença entre estes livros em termos de qualidade. Os livros que estão aqui no plural, eles são caracterizados por estarem registrados as obras das pessoas. O livro da vida, ele tem outra característica. A característica do livro da vida é que é um livro de nomes. Não vem escrito nada. Então como ficaria o julgamento aqui? Crentes e descrentes. Eles abriram o livro da vida para julgar os crentes, só tem nome. E abririam os outros livros para julgar o pessoal que veio de lá. Como? Então, o livro da vida, sendo um livro de nomes, é como se ele fosse um livro para ser lido a princípio, para constatar que não há ninguém neste livro que está naquela multidão. Tipo, todo mundo lá, pessoal, vou fazer a chamada. E vai lendo, fulano, 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 silêncio total. Fulano, 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 silêncio total. Alguém aqui foi chamado no livro? Não. Então fecha o livro da vida, não tem ninguém aqui. E abre o livro das obras deles e começa a julgar. Fulano de tal, opa, é o nome do fulano, está no livro. Aí isso aqui. Então, vai para tal lugar, 259 graus. É a punição dele. Fulano lá, você, 385, e não tem aqui atenuante não, 385 graus, é mais perto do caldeirão. Uns mais perto, outros mais longe. Né? Como é que a gente sabe disso? Porque Cristo disse que haveria mais rigor para Corazim e Betsaída do que para outras cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. Em verdade vos digo que se em Tiro e Sidom houvesse sido feitos os sinais que foram feitos em ti, há muitos se teriam arrependido no pó e na cinza. Por isso vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para elas do que para vós. Menos rigor, então ele está mostrando que haverá graus de punição diferente lá no trono branco. Esta é a razão do trono branco. A sua pergunta é, eles não já estão condenados? Então para que julgamento do trono branco? Eles estão condenados. Aqui vai apurar atenuantes e agravantes. Uma pessoa comete um crime, ele é culpado, ele já está condenado. Mas ele vai para julgamento para quê? Justamente para o juiz apurar se o crime que ele cometeu foi homicídio culposo, homicídio doloso, não é assim, doutor? Pois é. Está condenado, fulano matou, não tem jeito de dizer que ele não está errado, está culpado. Mas ele vai apurar o quê? Atenuantes e agravantes. É réu primário, é reincidente,
né? Foi premeditado, não foi premeditado? Assim como no julgamento dos homens acontece isso, no julgamento de Deus também. Ele está mostrando que há justiça. Ele não vai julgar todo mundo de uma vez só, de uma forma só, mas respeitando as obras que estão aqui, né? Versículo 15: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui é o golpe de misericórdia. Escrito o quê? Ele leu o livro da vida. E quem não foi achado escrito no livro da vida, um abraço. Linguagem moderna. Já era. Trevas. Agora, eu descobri que tem essa nova terminologia agora, né? Trevas. Agora está um tal de trevas. Fulano é trevas. Outro dia eu fiquei surpreendido com isso. Não, aquilo lá é trevas. O que o pessoal, o que é trevas? Está escuro? Não, aquilo lá é terrível. Sei lá o que é trevas. Eu encontrei com um cidadão outro dia, e ele quis dizer que ele era um camarada assim, decidido, até para perder a sua vida. E ele usou o nome 13. E ele é um policial, né? Ele falou, entraram na minha casa, e eu era de madrugada, e o fulano levou não sei o que lá, e eu peguei e saí, eu tenho uma arma assim, eu saí dando tiro, eu dei 21 tiros naquela, porque eu sou 13. Eu dei 21 tiros. Eu falei, como é 13? Né? São expressões que eles usam aqui, a gente vai aprendendo, né? Tem que aprender. Até para poder interpretar a Bíblia, você tem que entender as frases, pessoal. Então, interpretar a Bíblia não é complicado. Interpretar essas terminologias que saem todo dia, uma terminologia nova, que é complicado. Eles aparecem de uma hora para outra com frases que você precisa saber. Compreendeu? Não é literal que o fulano é 13. Né? Ele quer dizer, o 13 é o número que o camarada é louco, se é pirado, o que ele é? Alguma coisa. É o exemplo do que vocês estão vendo aqui. O que eu estou dizendo? A figura não é uma coisa incomum para a gente no mundo. Elas são criadas todo dia. E nós temos que conhecer. Aí chega na Bíblia, o pessoal acha estranho que a Bíblia é cheia de símbolos e expressões. Naquela época também tinham. Havia aquelas expressões lá. Muito bem, para terminar aqui. Capítulo 21 e 22. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Detalhe, no novo céu e nova terra não haverá o mar. Aí o pessoal, tem gente que lamenta, pastor, acredito, pastor, não vai ter o mar, pastor. Não vai ter o mar. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, ele dará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. Agora aqui, pessoal, dá um nó total. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E ele vai dar a descrição da cidade aqui. A noiva do Cordeiro é a Nova Jerusalém. Como entender isso? Quando em todo o Novo Testamento, a noiva do Senhor Jesus Cristo é a igreja. Tem se levantado nos últimos tempos aqui, recentemente, uma nova doutrina, de que a igreja não é a noiva de Cristo, que a noiva de Cristo é a Nova Jerusalém. Eu ouvi isso
há alguns meses atrás em São Paulo, quando eu fui numa igreja evangélica e um cidadão me abordou e ele queria me dizer que a igreja não é a noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo é a Nova Jerusalém. Aqui ele está falando de novos céus e nova terra. Ele está dizendo que esta cidade, que é a morada de Deus, e Cristo volta ao estado agora original de Deus, como ele sempre foi. Agora, depois de tudo consumado, quando ele entrega tudo para o Pai, tudo volta como era antes. Então aqui ele está dizendo de que essa cidade, que é a morada do Senhor, a morada de Deus, a Nova Jerusalém, ela está adornada como noiva. Ele está usando uma figura de que ela é como noiva. A beleza dela, o formato dela. E uma coisa interessante, porque as medidas que ele vai dar aqui, de largura, altura e profundidade, são exatamente as mesmas. E durante muito tempo o pessoal tentava imaginar a Nova Jerusalém como um cubo, porque tem as medidas iguais. E eles esqueciam que o prisma também tem as mesmas medidas. Um prisma que é base quadrada, ele tem base iguais, porque é quadrado, e altura igual, então ele é um prisma. Essa é a figura da Nova Jerusalém. Não é cubo, prisma. E sendo prisma, a gente entende porque ele compara a noiva. Porque a noiva tem o vestido. E a veste dela é naquele formato, porque ela se abre. Né? E toda as cores das pedras que estão aqui, quando ele menciona aqui as portas da cidade, onde são 12 portas, são 4 lados, 3 portas de cada lado, como Jerusalém. Cada porta é uma pedra. Né? O nome dos apóstolos é o fundamento, é o que você pode ler depois aqui. Ele está dando aqui a estrutura, versículo 18, da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados com toda espécie de pedras preciosas. Aí ele vai, o primeiro fundamento é jaspe, o segundo safira. Safira é a minha pedra, porque eu gosto do azul. Terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Olha o tamanho da pérola aqui. Quem estava domingo passado lembra quando eu falei da pérola, né? Pérola ele representa a obra de Cristo, né? É a igreja na obra de Cristo de sofrimento para conquistar a sua noiva, né? Então, nesse sentido aqui, como esta cidade, olha que interessante, onde vai a confusão desse povo aí. Esta cidade, sendo a habitação de Deus, a Nova Jerusalém, ela é também a habitação da noiva de Cristo. É a nossa habitação. E que há uma possibilidade, alguns têm dificuldade para interpretar isso aqui, porque não é muito claro, de que de versículos 9 em diante, ele está voltando a falar do milênio, e que no milênio, esta cidade, ela vai descer sobre a Jerusalém da terra, e vai ficar sobre a Jerusalém da terra. E esta figura é a figura em que nós glorificados, como nós não temos mais limitação de tempo e de espaço por causa do corpo, nós vamos ter acesso a esta cidade e a terra ao mesmo tempo. Somente os glorificados da igreja vão ter acesso a ela desse jeito, no milênio. Por isso que ela é a noiva de Cristo, porque é a habitação do Cordeiro com a sua noiva, é a cidade dele. E no Novo Céu e Nova Terra, essa cidade se confunde com o céu, porque a habitação de Deus é o terceiro céu, e ele diz aqui que a habitação dele no Novo Céu e Nova Terra é a cidade de Jerusalém, essa Jerusalém celestial. Então são muitas coisas ao mesmo tempo para você pensar, e você vai ler, porque ele não está falando do milênio mais aqui. Ele está falando que não vai existir mais morte. Ele está falando, veja no versículo 22,
as nações andarão mediante sua luz. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, isso aqui, ele está falando de eternidade. Difícil entender que ele está falando do milênio aqui. O que confunde o pessoal é o versículo 2 do capítulo 22. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Ele está dizendo que se está dizendo que é a cura dos povos, e como não há doença e não há morte, tem que ser milênio. Mas isso é uma dedução, porque aqui ele está dizendo que ela dá o fruto e as folhas são cura dos povos. Ele está dizendo de uma forma simbólica que não há doença na eternidade, justamente por causa dessa árvore. Assim como a árvore da vida nos dá a vida eterna, e é uma coisa simbólica, também essa árvore, quando dá cura para as nações, é para mostrar que as nações não têm doença nessa fase aqui. Que fase? Eternidade. Ou seja, haverá nações. A eternidade, novos céus e nova terra, pessoal, não é outra coisa que você às vezes se perde no pensamento, que assim como hoje pensam que o pessoal está dormindo, o pessoal pensa que no novos céus e nova terra, a gente vai estar tudo vestido de branco e tudo parecendo zumbi ambulante. Ou então ficar só cantando. Então para que novos céus e nova terra? Por que refazer tudo isso? Não faria um lugar só? Que todo mundo ficaria junto? Por que novos céus e nova terra? Novos céus e nova terra vai ser habitado por nós. Então haverá tudo aquilo que era o plano original. Quando ele criou Adão e Eva no jardim, não era só o jardim. A partir do jardim, eles encheriam a terra. Lembra da ordem? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Agora é o fechamento do nosso curso aqui. O livro de Apocalipse, com novos céus e nova terra, ele encerra, na verdade, com Gênesis, capítulo 1 e 2. Porque tudo que ele criou lá, se não tivesse entrado o pecado no mundo, seria isso aqui. A Bíblia é um livro que abre com a queda e termina com a restauração de todas as coisas. Novos céus e nova terra vai ser aquilo que a terra deveria ser sem o pecado. Novos céus e nova terra é a terra restaurada depois de todo o efeito do pecado. Sobraram aqueles que são eleitos, sobraram aqueles que estão escritos no livro da vida. E vamos viver como Adão viveria. Adão tinha que trabalhar, Adão cultivava o jardim, Adão passeava com o Senhor todo dia. E vai ser assim. A eternidade, pessoal, não vai ser um tédio. O trabalho não é, definitivamente não é, uma punição por causa do pecado. Desculpa a expressão, mas alguém já falou assim: maldito Adão que pegou aquele dia, porque eu tenho que acordar segunda-feira para trabalhar. Olha o pensamento, de que o trabalho existe porque Adão pecou. Pessoal, o trabalho existe porque o trabalho é aquilo que nos enche de atividade, e trabalhar, glorificar a Deus, cantar, viver, andar um com o outro, isso vai ser a eternidade, como Adão deveria fazer. Quando Adão procriasse, o que aconteceria? Eles trabalhariam no jardim, eles apreciariam. Cristo comeu com os discípulos, nós vamos comer também na eternidade. Não por necessidade do corpo, mas por prazer. Tudo que haverá na eternidade é deleite, é prazer, e glorificar o Pai e adorar. Tudo vai ser assim na eternidade, é o que está aqui. Então essa restauração toda que ele está fazendo, novos céus, nova terra, o novo aqui é novo no sentido de um conceito novo, porque não é uma terra que vai ser destruída e feito outra. Ele vai restaurar essa terra,
numa nova base, no novo conceito que o homem não conhece. Porque este corpo aqui não é o mesmo corpo que vai ser restaurado e vai ter uma nova concepção de corpo. Vocês estão comigo ainda para terminar? É uma nova concepção de corpo, mas é o mesmo corpo. Então assim é a terra. A terra é a mesma terra, restaurada numa nova concepção de terra. A Nova Jerusalém, um novo conceito de céu. E a terra, um novo conceito de terra, que é como o jardim era antes da queda. Uma razão interessante, porque se Deus destruísse essa terra totalmente e fizesse outra terra, o diabo seria vitorioso. Vocês estão comigo? Não. Se Deus destruísse essa terra totalmente e fizesse uma outra terra, do nada novamente, o diabo tinha vencido por ter destruído aquela terra. Guarde, assim como o nosso corpo vai ser o mesmo corpo transformado numa nova concepção de corpo, e é um corpo novo, novos céus e nova terra. Então ele não vai destruir essa terra totalmente e fazer uma outra terra. Pelo fogo ele vai purificar essa terra e vai dar um novo conceito de terra, que é exatamente como era lá no jardim antes da queda, para toda a eternidade. Versículo 6, capítulo 22. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esses versículos têm sido uma espinha na garganta, porque ele abre o livro com essa expressão. O que significa que em breve devem acontecer? Venho sem demora. E já faz 2000 anos que ele escreveu e não chegou ainda. Por isso que uma boa parte dos crentes acreditam que a segunda vinda dele é no coração quando a pessoa se converte. Porque aí é breve, é imediato. Está entendendo? O que eu entendo disso aqui, dois aspectos. Primeiro, que em breve devem acontecer. O breve aqui, a ideia de que quando começar é pouco tempo para acabar. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que se você pensar 2000 anos em termos de eternidade, é um tempo breve. Quando ele está demorando 2000 anos para chegar e vamos viver eternamente juntos, é sem demora, é rapidinho. Estão entendendo? Quanto que é 2 anos comparado com a eternidade? Por isso que ele diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, do ponto de vista de Deus, faz 2 dias que Cristo prometeu que vai voltar e não voltou ainda. Apenas e tão somente 2 dias. Do ponto de vista dele, com a mente que vamos ter um dia igual a dele. Então, só fazem 2 dias que ele prometeu que viria. Isso é pouco tempo. Se demorar mais 2000 anos, seriam apenas 4 dias, comparado a uma eternidade. Compreendeu? É assim que está aqui no livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cedes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama
a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aqui ele é chamado literalmente de estrela da manhã. Quando esse termo é usado para o diabo, lá em Isaías, é porque ele queria ser igual a Deus. Ele tinha um papel de proeminência, mas não era suficiente, porque ele queria ser igual a Deus. Parte importante do livro, irmãos, eu encerro, quando ele diz que não pode ser acrescentado nada ao livro da profecia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, quando eu leio esses dois versículos aqui, 18 e 19, o meu coração sente de temor e tristeza, porque a igreja do Senhor hoje, ela tem transgredido ambos os versículos. Uma boa parte da igreja do Senhor acredita em acréscimos depois desse livro, que são as revelações que eles têm buscado hoje fora do livro. E quando ele fala, se alguém tirar qualquer parte das palavras desse livro, tem sido a atitude de líderes, de crentes, de pastores e teólogos, de que partes desse livro não devem ser cumpridas mais por nós, transgredindo esses dois textos aqui. Se isto é o que está escrito aqui, que aquele que tira parte do livro, que aquele que tira parte desse livro, vai ser tirada a sua parte da árvore da vida, irmãos, não são muitos das igrejas que vão? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, em vez de ficar pensando muito, eu descanso na misericórdia do nosso Senhor. Que se não entrar aqui, a coisa é pior do que a gente enxerga. Porque isso aqui é exclusivista. Ele está tirando. Hoje você encontra boa parte dos crentes que não vivem essas coisas do livro. Eles apenas vivem aquilo que é espiritual do livro. Aquilo que fala sobre Jesus, aquilo que fala sobre, claramente sobre a salvação. Outras coisas não são mais aplicadas como palavra de Deus para a gente. É tirar, é subtrair do livro coisas. E ele diz que ele vai tirar a parte do livro da vida. E quem não come o livro da vida não vai para a eternidade. Quem não vai para a eternidade, vai para o lago de fogo. E vamos parar por aqui. Senão a coisa vai ficar feia no livro de Apocalipse, nesse finalzinho aqui. Eu quero agradecer vocês pelo tempo que vocês passaram aqui nessas 2 semanas, nessa maratona. O objetivo que eu tinha não era trazer para vocês todas as informações, obviamente, dessas coisas, mas despertar vocês para estudarem, lerem as profecias e viverem essas coisas. Que essas coisas possam motivar você a uma vida mais próxima do Senhor. Esse foi o objetivo que Deus deu a essas coisas. Não escolha partes do livro para viver. Viva o livro. Por isso, eu tenho dito para vocês, se alguém fala, o senhor crê naquele versículo, eu só quero me certificar se ele existe. Ele existe, eu creio. Ele existe, eu creio. A gente não crê em uns mais que outros. Por isso a minha Bíblia não é pintada de vermelho, as palavras de Jesus. Porque aquilo é sutil.
Eu acredito que a intenção de quem fez era boa, era ressaltar a palavra do Senhor. Mas é complicado, porque se a palavra de Jesus é mais importante do que outros, é como a igreja tem feito hoje. Jesus disse é importante, Paulo disse já não é importante, Paulo era machista. Paulo era um camarada complicado. Então Jesus disse eu acredito. É assim que a igreja tem feito hoje. Escolhido o que crer. E a Bíblia condena essas coisas. Então que você possa se debruçar diante de qualquer parte desse livro e pedir a graça de Deus para entender e a graça de Deus para poder viver. Para que você e eu possamos receber dele quando ele voltar para nos buscar nas nuvens aquilo que ele preparou para nós. Não queira menos do que ele preparou para você. Que Deus abençoe vocês. Curva sua cabeça. Deus bendito, te louvamos. Obrigado mais uma vez por esse tempo. Obrigado por esses irmãos que se empenharam na ajuda, no apoio em todas as áreas nesses dias. Que eu possa recompensá-los. Certamente a tua palavra que eles ouviram também é o refrigério do coração deles. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, que vieram. Aqueles que não puderam vir hoje, mas que têm vindo outros dias. Que eles possam receber o que o Senhor planejou para eles. A bênção que o Senhor promete. Por ler e ouvir as palavras da profecia. E eu te louvo, no nome santo de Jesus, meu Salvador. Guarda-nos de volta para casa. Nos protege, nos livra do mal. Nos livra do mal, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com o teu povo, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.